E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? De volta aqui para mais uma aula de desenho 3. Na nossa aula anterior acabei mostrando para vocês já uma etapa de acabamento e composição aqui de madeiras com estilo cartoon. Anteriormente havia mostrado também como criar copas de árvores usando aqueles pincéis, né? Então fui passando por todo o processo de concepção ali do cenário. A gente não se aprofundou em tantas coisas assim para que vocês tenham essa noção do todo. E na aula de hoje, considerando tudo que vocês viram até agora, vai entrar em cena a criação de um personagem. Então tudo que vocês estão vendo aqui na cena como um todo, né, nessa tentativa aqui de criação de uma fase de um game, eu acabei já colocando todos esses elementos nas nossas aulas e falta então a gente trabalhar com o processo de concepção de personagens. Quando a gente fala de concepção de personagens, a gente acaba envolvendo uma série de outras disciplinas na área de jogos digitais. Aqui eu vou abordar para vocês uma metodologia que acaba se encaixando para esse tipo de personagem, para esse tipo de universo, tá bom? Para cada uma das outras possibilidades de trabalho, você pode ter algumas pequenas alterações, mas a síntese do que eu vou mostrar acaba funcionando em grande parte dos casos, tá bom? Então eu vou trabalhar de uma forma mais generalista para que vocês compreendam o processo como um todo, beleza? Vamos lá? Olhando aqui para essas silhuetas, vocês com certeza vão conseguir identificar vários personagens. A não ser que você nunca assistiu desenho na vida ou nunca viu algum tipo de desenho feito à mão, alguma representação de personagens, porque com certeza que no mínimo de 5 a 10 vocês devem conhecer. Se você não lembra o nome, se você não sabe qual é o desenho, não tem problema nenhum, mas possivelmente você já viu. Se você quiser, faça até uma pausa aqui no vídeo, tente identificar todos, se você lembra ou conhece todos, coloca aqui nos comentários que é legal a gente ter esse conhecimento mais amplo de personagens para que a gente consiga ter uma base referencial para conceber os nossos próprios personagens. Agora, o processo de concepção depende muito do que vocês estão vendo aqui. Apesar de serem desenhos muito famosos, né? Boa parte aqui com certeza vocês já viram pelo menos uma vez na vida, esses desenhos são, na verdade, silhuetas. Eles são a marcação de contorno e parte interna e algumas partes negativas de imagem que marcam quem é esse personagem, qual é a sua pose, o que ele está fazendo. E todas essas poses aqui nos lembram dos personagens porque os elementos de característica de cada um deles são bem salientes. Você bate o olho, tá ali o Patolino. Você sabe que é o Patolino porque o bico tá de lado. Se o bico do Patolino tivesse de frente, você talvez tivesse dificuldade para reconhecer. E esse é um fator muito importante em jogos digitais, não só no universo de animação 2D, de desenhos como a gente está vendo, nesse universo cartoon, porque você tem que mostrar ação para o seu personagem, essa ação tem que ser perceptível e tem que indicar sentimentos em grande parte dos casos. Então, se seu personagem está com raiva, a silhueta dele tem que mostrar de alguma maneira que você está sentindo raiva. Você não, né? No caso, o personagem. Se o seu personagem está atacando, tem que ficar muito bem claro qual é a arma que está sendo utilizada para ataque, qual é a magia, alguma coisa nesse sentido. A silhueta das formas dos seus personagens tem que ser claras. Você tem que ter coerência, você tem que ter coesão para que quem está jogando enxergue isso da forma que você realmente quer. Isso é meio que implícito, né? A gente não para pensar muito em como o nosso cérebro acaba enxergando realmente o que está ali na cena. A gente sabe, né, por vários estudos, que você não enxerga 100% o que você está vendo. Tem questão de visão periférica e tudo mais. E num jogo digital, assim como numa animação, esse personagem está sempre em movimento. E outros elementos da cena também passam pela mesma coisa, mas hoje eu estou falando especificamente sobre personagens, design de personagens. Então a gente tem que entender qual é a movimentação, qual é a ação, qual é o sentido de movimento, então tem muita coisa aqui. Além da silhueta, né, ela é na verdade a marcação dos requisitos anatômicos do seu personagem. Tudo que ele tem em termos de características anatômicas são marcadas na sua silhueta. Então se ele é alto, a silhueta é alta. Se o personagem é gordinho, se o personagem é baixinho, se o personagem é careca, tá? Você consegue identificar pela silhueta. Tem personagem aqui que é careca, assim como eu, que praticamente não tem cabelo. É um desenho antigo, tá pertinho ali do Pernalonga, não sei se vocês conhecem o querido Charlie Brown.
vocês, e não é a banda não, tá gente? É um personagem, ele tá carequinha aqui e a gente consegue identificar isso, tá bom? Se eu perguntar pra você, né, ele tem cabelo ou não tem? E se você não conhece o personagem, é muito maior a chance de você indicar que esse personagem não tem cabelo por conta da silhueta. Agora você bate o olho e você enxerga um coelhinho logo do lado. Quem é o coelhinho? Provavelmente vocês também conhecem. Quem não viu Pernalonga, pelo amor de Deus, perdeu metade da vida, tá? Mas eu recomendo que vocês analisem cada uma dessas silhuetas e entendam quais são as características que são bem salientes. Além dessas características, vocês vão começar a observar formas geométricas planas, que são muito salientes. O que eu quero dizer? Deixa eu ativar aqui um pincelzinho para eu pintar sobre essa imagem. Vamos trocar a cor. Meu pincel tá aqui, deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho dele. Testando. Beleza. Aqui nós temos uma elipse que representa a cabeça desse personagem, tá? Então é muito saliente essa elipse, assim como essa outra porção do corpo que é representado por um retângulo. Eu quero que vocês também pausem isso aqui em algum momento e enxerguem essas características que são salientes, porque elas na verdade vão trazer uma simplificação de formas para que vocês entendam esses personagens de maneira simplificada. E isso é muito importante. Quando vocês trabalham com personagens que têm um grau de detalhamento muito alto, essa silhueta ela é prejudicada. E como eu estou falando aqui de games, de personagens que estão em ação o tempo todo, talvez esse seja um cuidado que você tem que ter. Se você joga um LOLzinho, por exemplo, pode ser que lá no início, quando você começou a jogar, você tivesse dificuldade de enxergar o que está rolando ali. É magia para tudo quanto é lado, é personagem para lá, boneco para cá. Então é importante que aquelas silhuetas sejam bem marcadas para que você consiga distinguir onde cada personagem tá, cada boneco tá, o que tá rolando ali na cena. Aqui em desenhos animados isso também acaba valendo, você tem que entender a composição de cena, onde está o seu personagem. E trabalhar com formas geométricas planas é uma baita de uma sacada, porque você simplifica movimentos, tá bom? Então para cada um desses personagens você vai enxergar marcações de elementos que são bem salientes. Além dessas marcações, vocês vão observar que essas formas geométricas planas que são bem tradicionais, vou fazer um triângulo direito pelo menos, né? Direito assim, né? Não precisa ser perfeito em nada, gente. Aqui o objetivo não é desenhar bonito por enquanto. Então, as formas que vocês já conhecem, as formas geométricas planas, acabam sendo predominantes. Essas não são as únicas formas geométricas planas que a gente tem acesso, mas são as três principais que vocês vão enxergar aqui em qualquer lugar. E as suas decomposições ou composições acabam sendo, né, estruturas de formação do restante do seu personagem. Então é importante que você tenha domínio sobre isso daqui, para que você consiga enxergar e simplificar essa silhueta e entender o que é o seu personagem em termos de formas geométricas planas. Agora, dito tudo isso, essas formas geométricas planas, por algum motivo e também por questões de habituação nossa enquanto seres humanos no mundo que vivemos, nós compreendemos elas de maneiras distintas. Se você está caminhando na rua e enxerga no chão vários elementos que te lembram triângulos, você provavelmente vai evitar pisar ali, porque isso pode te causar dor, dano. Isso está implícito nesse triângulo. O triângulo também acaba demandando aqui outras observações, como uma questão de rapidez, né? Isso daqui é veloz, isso nos lembra movimentos velozes, porque você parte de uma seção que tem uma largura específica e acaba tendo um movimento de direção mais rápido que torna essa seção mais curta. Então essas características são implícitas ao que você observa. O seu cérebro acaba interpretando isso. A questão de dano e de dor é muito importante para nós na área de games, porque quando você marca uma seção do seu cenário com elementos triangulares, você pode estar indicando dano. Eu não estou falando de cores nem nada disso agora, né? Então se você conseguir ainda aliar outros fatores e características para o seu objeto, você acaba sempre marcando e dando contraste para áreas que são importantes em um cenário. Mas nos personagens, isso daqui também é importante, porque isso pode marcar a questão de velocidade, né? Em termos aqui
para que você tenha um personagem que é rápido, que é alguma coisa nesse sentido. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Agora, o quadrado, ele é sólido. A gente tem uma ideia de que é difícil movê-lo, né? Então ele é mais estático. Então essas características que fazem parte dessa forma geométrica plana acabam de forma implícita sendo interpretadas para nós dessa maneira. Então tem personagens que são mais quadrados ou que são mais fortes e que nesse sentido acabam sendo representados dessa maneira, tá? Então isso você também tem que considerar quando você vai conceber o seu personagem. E eu sempre recomendo começar pela silhueta dele, obviamente depende do tipo de personagem que você vai fazer, mas em geral entender a silhueta dele é muito importante. As formas circulares, eu vou até falar que elas são mais fofas, mais gentis, são mais calorosas. Isso tem que ser considerado, tá? Então se seu personagem é um vilão, talvez usar apenas formas circulares não seja um bom caminho. Existem exceções, tá? Mas por via de regras, você tem que pensar bem quais formas você vai utilizar, faça uma pesquisa, analise elementos como esses, analisem personagens como esses, o que eles têm ali que mostra pra você que eles são malvados. Dá uma olhada aqui. Meninas superpoderosas, que ainda não identificou. Temos vários pontos aqui triangulares que mostram que esse personagem causa dor, causa dano, alguma coisa nesse sentido, ou tem um movimento rápido. Então, aqui você pode compreender que isso daqui de alguma maneira foi colocado de forma intencional, tá? Isso aqui não é aleatório. E tem que tomar alguns cuidados, porque nem sempre isso daí vai te marcar como sendo um vilão. Se você olha o Bart Simpson aqui, né, o cabelinho dele ali na parte superior é todo triangular, tá? Isso não quer dizer que aquela parte da cabeça dele causa dano ou que ele é um personagem ruim. Aqui, esse não é o objetivo, tá? Mas dependendo do que você quer, você vai ter que sempre observar formas geométricas planas e aliar isso ao seu esboço ali, a sua silhueta como um todo, tá bom? Então eu recomendo, aqui é algo mais teórico, mas eu recomendo vocês fazerem esse tipo de exercício para compreender qual é o impacto de formas geométricas planas na composição de um personagem. Não tem como eu ir muito mais a fundo nisso aqui, até porque a gente está dando foco aqui no processo como um todo. Mas saibam que quando você for trabalhar com o seu personagem, uma baita base teórica vai ser necessária e não tem para onde fugir. As grandes empresas, grandes indústrias e agências de animação acabam fazendo esse mesmo processo que eu estou mostrando para vocês, tá? Agora, nesse mesmo sentido, aqui eu trago alguns exemplos, pelo menos desenhados, não são desenhos meus nem nada disso, tá bom? Mas aqui nós temos exemplos de personagens se aproveitando de formas circulares. Nesse caso, essa querida senhorinha tem aqui, né, o seu óculos, a sua face toda circular. Então, de alguma maneira, aqui a técnica aplicada é para trazer esse lado de sentimento mais aconchegante para esses personagens. Aqui, ó, o óculos que está arredondado é a mesma coisa, tá bom? Então, o óculos aqui arredondado é um elemento que faz que a gente tenha essa visão de alguma maneira. As luvas arredondadas, então o próprio personagem ele é mais arredondado nessa seção. Então isso tudo influencia em como você o vê, tá certo? Pode pegar animações que vocês assistem aí que vocês vão observar isso também. Aqui para esse outro personagem, o corpo também tem uma silhueta oval. Isso daqui acaba nos lembrando de formas circulares, que é uma derivação de um elemento circular. A forma da cabeça é uma forma oval. Então a silhueta simplificada que nós temos desse personagem é uma forma oval ali na parte superior e aqui embaixo. Deixa eu fazer direito aqui que eu tô olhando aqui para vocês e tô desenhando aqui de lado. O certo era eu estar de frente, mas enfim, é apenas para exemplificar. Então eu tenho aqui a nossa elipse e o nosso elemento oval, tá bom? Então isso tudo tem que ser observado para que vocês vejam esse aconchego, essa coisa mais fofa na imagem, tá bom? Esse sentimento de que você é bem-vindo a conversar, a compreender esses personagens. Já nesse outro caso aqui, a coisa muda um pouco. E o triângulo é utilizado não apenas para falar que algo é ruim, tá bom? Lembrando sempre disso. Esse personagem aqui, vamos dar uma aproximada para que vocês vejam. Tem vários pequenos triângulos, seja aqui, deixa eu mudar de novo aqui, porque senão não vou conseguir pintar. Vamos lá, peguei a imagem certa.
Esses triângulos do cabelo são perceptíveis e intencionais. O nariz aqui, ó, esse nariz é bem triangular. As poses e a composição em geral desse personagem, ó, nessa seção, são triangulares, tá certo? Se você analisar também aqui o sentido, né, de movimento, ó, você tem aqui também uma forma triangular, ó, essa área de composição aqui. Então as pernas abertas indicando esse grande triângulo. O mesmo acontece com essa personagem aqui, ó, que tem essa silhueta aqui. Então essa área, ó, é uma área triangular. Aqui vocês têm bons exemplos de aplicação desses triângulos, tá bom? Para a formação de personagens que tem algumas características que são bem salientes, tá bom? E aqui vocês têm que tentar interpretar. Para a imagem aqui e tentem enxergar de alguma maneira e pressupor ações para esses personagens. O que esse carinha faz? O que ele é? Ele é bom? Ele é ruim? Ele é rápido? Ele é mais estático? O que você acha que ele tem em termos de características de movimentação? Tá? Dá uma pensada aí que você vai chegar num resultado que provavelmente é igual ao meu e dos seus colegas. Aqui o mesmo para essa moça e para essa moça. Quem elas são? Cria uma persona na sua cabeça para você entender qual é a influência desses elementos triangulares aqui nessa imagem para esses personagens. E por fim, a última forma geométrica plana aqui para nós, que funciona muito bem, já até citei alguns exemplos ali para vocês, são as formas quadradas e retangulares, que é uma derivação ali de alguma maneira, tá? Para esses personagens aqui, então deixa eu marcar aqui, ó, uma área que é bem saliente, né? Que é essa área daqui. É uma área bem próxima de um quadrado, tá certo? Aqui, a mesma coisa, é uma área retangular. Mas a junção de braços e ombros desenhados dessa maneira indicam alguns sentimentos, algumas posições. O mesmo aqui para a pose em geral, né? Ou a pose do personagem todo, de cima a baixo. Isso tudo traz sentimentos específicos. E aqui até tá em inglês, né, ó, o sentimento aqui de que a coisa é forte e que se move com dificuldade. Se você não soubesse dessas informações, eu te perguntasse, ó, dê um nome para esse personagem e algumas características gerais para ele. O que você faria? Quais seriam as características que você me indicaria? Então, isso tudo aqui em termos visuais é muito importante para que você compreenda o todo e que seu personagem tenha coerência com o cenário que ele está, com o universo que ele está imerso, com tudo que acontece ao seu redor. É muito importante que você tenha essa etapa mais teórica de concepção antes de sair desenhando o que está na sua cabeça. Aliás, esse é um grande erro, né? Você está sem referência, sem nada, você não criou uma história, não criou uma persona e já sai concebendo personagens. Então, antes de conceber um personagem, a gente tem que passar por essa etapa. Passou por essa etapa, conseguiu definir o nome do teu personagem e características gerais para ele, conseguiu definir um contexto para que você consiga o inserir, aí fica difícil se você não estabelecer isso. Fica muito difícil, tá? É importante que você considere pelo menos isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Em linhas gerais, obviamente, tem muito mais a se considerar, tá? Mas considerando isso aqui já é um bom caminho andado. Considerou isso tudo, maravilha! Vamos lá, que daí vocês têm técnicas diversas para começar a representar. Você pode fazer um desenho ali com linhas, contornos, esboços em geral para chegar num desenho básico do seu personagem e dependendo de como você lida com pintura digital, você tem também outros caminhos. Esse aqui é um caminho que eu particularmente gosto bastante, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, porque eu vejo que a possibilidade de bons resultados aqui é interessante. Então o Brody Blackwell começou trabalhando com a silhueta do personagem dele. Pensou em formas gerais, em como ele enxergaria esse personagem se ele virasse o rosto rápido na rua, batesse o olho e voltasse. Qual seria a primeira impressão? É a impressão que a silhueta nos dá. Várias características acabam sendo marcantes aqui nessa silhueta. Aqui nessa silhueta você consegue falar se o personagem é magro, se ele é gordo, se ele tem cabelo, se ele é homem. Isso tudo você acaba vendo só na silhueta. E a gente viu isso lá nos desenhos animados que eu mostrei para vocês no início da aula. Feito isso, a gente começa a descobrir valores tonais, pensando aí no concept art para chegar numa cor para sua roupa, para entender materiais, entender formatos. Então aqui nós temos a marcação da silhueta. Deixa eu pôr aqui embaixo, né? Silhueta.
ela tem os seus motivos, já expliquei para vocês, tá bom? Aqui eu estou buscando trabalhar com valores. Então, quando eu estou falando de valores, eu estou falando de valores tonais de alguma maneira, para que eu comece a compreender volume. Aqui eu estou entendendo o volume desse meu personagem. Entender isso tudo é muito importante e eu vou para uma próxima etapa aqui, que de certa forma trabalha também com valores, mas eu estou aqui mais indo para line art. Eu estou criando as linhas que separam, em termos de contraste, o meu personagem do que está fora do meu personagem, né? Essa área externa é demarcada pela linha. A transição de um material para o outro é demarcado pela linha. Então, o material da jaqueta a gente meio que sabe que é o mesmo. E em alguns pontos ele se altera, como aqui nessa parte superior. Tanto que vocês vão ver, né, que por mais que aqui, ó, o artista pinte de forma diferente, é a linha que mostra para nós que aqui há uma diferença de volume, né? No caso aqui, há uma diferença de volume, de textura. Aqui, principalmente a questão de costuras, está sendo tudo marcado com a nossa linha. Por isso que esse processo de line art, dependendo do seu estilo, da sua vertente, é importante, tá bom? Já aqui, a gente está trabalhando com a colorização. A colorização é outra etapa essencial, porque aqui você vai criar um processo identitário, tá bom? E a escolha das cores, dos materiais é essencial para que você consiga criar contraste. Então, line art tem contraste e aqui também a etapa de colorização acentua o contraste e te dá contexto, tá? Então isso daqui são etapas essenciais para você ir entendendo como as coisas são. Já nesse outro aqui, de certa forma, a gente está pensando ali em termos de luz, de sombra, já tem uma etapa mais de finalização. Eu vou dar esse nome aqui mesmo, ó, finalização. Finalização do conceito. Então vamos deixar aqui como concept, tá? Então aqui é o conceito finalizado de alguma maneira, isso daqui vai ser passado para alguém modelar, ou vai ser passado para que alguém possa refinar esse personagem, criar aqui a arma que está ali. Então existem outras etapas além dessa. Mas aqui para conceber o personagem, aqui já está de ótimo tamanho, tá bom? Aqui você já consegue compreender quem é o personagem. Já dá para dar nome, já dá para dar contexto, já dá para dar características. Ele é rápido, ele é lento. Então se a gente avaliar aqui, não dá para enxergar tão bem assim, mas aqui não é bem um triângulo, mas é uma silhueta que de alguma maneira tá até exagerada aqui, né, do jeito que eu coloquei, mas para que vocês enxerguem que aqui tem uma silhueta pensada em termos de rapidez, em termos aqui de peso desse personagem também. Então a impressão que eu, Evandro, tenho olhando é que ele não é lento, tá bom? Ele não é lento. E diversos outros itens aqui que são colocados acabam nos demandando características específicas e observações aqui que dependem das formas geométricas planas que foram aplicadas. Se você for decompor isso daqui em termos de formas geométricas planas, você vai entender um pouco mais desse procedimento, tá bom? Isso não é uma regra, tá, gente? Mas acaba funcionando muito bem na indústria de animação que nós já conhecemos e por que não aproveitá-la aqui no universo de jogos, já que o jogo também é um processo de animação com várias outras disciplinas. Então é isso, gente. Considerando isso tudo aqui, eu parto então, num próximo momento, para encontrar para o meu personagem uma silhueta, uma line art, alguma coisa nesse sentido, não precisa ser exatamente isso, para que eu consiga criar esse tipo de junção aqui, né? Considerando as formas principais que eu tenho, se eu quisesse conceber um desses dois personagens, eu tenho que passar por tudo aquilo que eu mostrei para vocês. Eu vou ter que combinar formas, eu vou ter que trabalhar com tudo que vocês observaram, obviamente de forma mais compacta aqui nesse vídeo, para que a gente chegue nesse tipo de resultado. Aqui é um resultado de modelagem com renderização, mas eu poderia muito bem chegar nessa mesma etapa aqui de concept, né, para que eu conseguisse enxergar como vai ser cada um desses personagens. E aqui tem o exemplo que eu falei para vocês aqui, né, ó, algo amigável com algo que demanda atividade, algo ativo. Aqui não necessariamente causa dano. Então eu tenho algo rápido, algo ativo. Se vocês observarem, isso tá aqui, né? De alguma maneira. Só simplifiquei duas formas ali. E bem mal essa segunda aqui, né? Pelo amor de Deus. Tá? Então você tem que sempre tentar enxergar isso tudo. Aqui embaixo, a gente já conhece o personagem,
o rosto dele de alguma maneira, apesar de ser arredondado, tem seções aqui que você também pode derivar e enxergar algo mais quadrado. Tá? Aqui é uma simplificação, aqui é a simplificação da simplificação, alguma coisa nesse sentido, para que vocês consigam compreender qual é a composição aqui em termos de formas geométricas planas para chegar no sentimento que se espera para cada um desses personagens. No segundo caso, o lado amigável está no círculo. Agora, o lado estável está na utilização de um quadrado ou de um retângulo. Então, considerem isso tudo, você não está criando para Pixar nem nada disso, mas esses caras fazem e funciona. E funciona por vários motivos, e são motivos biológicos, motivos implícitos no nosso raciocínio, tá? Então considera tudo isso aqui antes de fazer o teu personagem. Pelo amor de Deus, não desenha do nada, porque senão você vai falhar de alguma maneira. Você vai lá, desenha um personagem lindo e maravilhoso, só que você coloca em diversas partes dele, diversos espinhos, alguma coisa nesse sentido, formas triangulares em excesso, e você acaba passando um sentimento que talvez você não quisesse. Se você quer um personagem que é muito amigável, o caminho não é botar espinho nele, tá? Eu sei que pode parecer meio óbvio isso, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. E tem partes ali que você já tá tão acostumado com o seu personagem que você nem vê que você fez isso. Então eu recomendo que vocês, de alguma maneira, mergulhem nesse raciocínio para que consigam então conceber o processo artístico dos seus personagens, tá? Então aqui foi algo bem mais teórico. Na nossa próxima aula eu retorno para começar a mostrar para vocês como a gente pode conceber um personagem como esse daqui, que é do joguinho Gus Adventure, tá bom? O jogo não existe nem nada disso, é fictício aqui para disciplina, vocês sabem, mas vamos imergir para entender como chegar nesse tipo de silhueta, nesse estilo artístico, algo que se encaixe para o contexto de jogo que a gente está observando, tá bom? Então é isso por essa aula de hoje, fiquem bem, estudem, se vão planejar aí, vão desenhar um personagem para vocês, beleza, considero o que eu mostrei para vocês, tá bom? É isso, um abraço para todos vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!